Olá, meu nome é Edson, este é mais um vídeo no canal. O tema do vídeo de hoje, Quem Mexeu na Minha Bíblia, parte 9, a saga de Abraão. Eu farei a leitura do texto do livro do Gênesis, no capítulo de número 13, que conta um pouco dessa saga. Eu farei essa leitura na Bíblia de edição pastoral. Abraão subiu do Egito para o Negueve, com sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Do Negueve, ele foi em sua caminhada até Betel, o mesmo lugar onde antes havia acampado, entre Betel e Ai. Tinha construído ali um altar e invocado o nome de Javé. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía ovelhas, bois e tendas, e a terra não sustentava os dois habitando juntos. Seus bens eram muitos e não conseguiam habitar juntos. E houve conflito entre os pastores dos rebanhos de Abraão e dos rebanhos de Ló. Nesse tempo, cananeus e ferezeus habitavam nesta terra. Abraão disse a Ló: não deve haver conflitos entre nós, ou entre nossos pastores, porque somos irmãos. A terra inteira está à sua frente. Por isso eu peço que você se separe de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu que o circuito do Vale do Jordão, até a entrada de Segor, era todo irrigado, isso antes que Javé arruinasse Sodoma e Gomorra. Parecia o jardim do Éden, ou a terra do Egito. Ló escolheu então o circuito do Vale do Jordão e levantou acampamento, indo para o Oriente. E assim, os dois irmãos se separaram. Abraão ficou habitando em Canaã, e Ló nas cidades do circuito do Vale do Jordão, armado suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Javé. Javé disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e aí, do lugar onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência, para sempre. Farei que sua descendência seja como o pó da terra. Quem puder contar os grãos do pó da terra, poderá contar seus descendentes. Vamos, percorra esta terra no comprimento e na largura, pois eu darei a você. Abraão levantou o acampamento e foi para perto do carvalho de Mamre, em Hebrom, e aí construiu um altar em honra de Javé. A vida nas estepes era muito difícil, pouco território aproveitável para tantos clãs que estavam lutando por um espaço. Desse modo, o texto introduz a história da acumulação de bens materiais, tanto da família de Abraão como da família de Ló, que vem a reboque da família de Abraão, mas também de que os povos cananeus que estavam naquela região também tinham acumulado e crescido os seus rebanhos de tal modo que era improvável que houvesse espaço para tantas famílias abastadas naquele momento. Na narrativa é introduzida as tradições de Sodoma e de Gomorra, reafirmando o desejo davídico durante o seu reinado de expansão e conquista de toda a terra de Canaã. E a releitura desse texto no período pós-exílico vai reafirmar o desejo de Israel de expandir o seu território de tal modo, entendendo, assim como nas narrativas de Abraão e de Ló, que a riqueza e a bênção de Javé estava fortemente atrelada aos bens materiais. E não apenas aos bens materiais, à posse da terra como um todo. A terra de Canaã é a Palestina. E o desejo intermitente de conquista de todos os territórios palestinos estava fortemente atrelado à promessa de Javé, à figura de Abraão. Todas as releituras feitas a posteriori davam conta dessa necessidade, seja no reinado de Davi, ou seja, nas releituras pós-exílicas, o desejo de conquista de toda a terra, conforme a promessa estimada a Abraão. Há, evidentemente, no texto uma querela entre o desejo de conquista de espaço entre Abraão, a figura de Ló
e também os povos cananeus que residiam naquela região. Como numa espécie de toledote, genealogia às avessas, as narrativas empurram Abraão para a conquista de toda a terra, ao mesmo tempo em que empurra o seu sobrinho Ló, que na narrativa vai ser chamado de seu irmão, para longe da bênção prometida a Abraão. Ou seja, agora, segundo o narrador, só ficaria próximo a Abraão aqueles que de fato fossem escolhidos e eleitos por Javé. Ló não é um escolhido e um eleito por Javé dentro da narrativa do texto, por isso ele é empurrado através dessa dissensão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão para longe daquele que era o portador primevo da promessa, que é a figura de Abraão. Ló é empurrado para longe da narrativa, para regiões distantes da narrativa e distantes da promessa e daquele que recebia a promessa, ou seja, do objeto principal da promessa, que é a figura de Abraão. E assim, na narrativa, as decisões de Ló o empurram para as regiões de Sodoma e Gomorra, consequentemente para as regiões de Amon e Moabe, e muito tempo depois de toda a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló é empurrado para a região de Zoar, no extremo do território ao qual ele havia escolhido. As decisões de escolhas territoriais entre Abraão e Ló são como que um prelúdio para o capítulo de número 14, onde há uma dissensão entre 4 reis contra 5. Abraão entra dentro dessa narrativa da história para ser um grande vitorioso e mediar essa destruição, esse arrefecimento do poder daquela região da qual Ló havia escolhido. Em meio à dissensão, Abraão e Ló entram em acordo. O acordo é premeditado, predito e proposto pela figura de Abraão. Abraão, no texto do capítulo número 13 do livro do Gênesis, parece como um mediador. Ele é como se estivesse se desculpando daquilo que ele havia feito com a figura de Sara dentro da região do Egito, como entregando a mulher para o faraó e não dando a ela o direito de escolha. Agora, ele dá ao seu sobrinho Ló o direito de escolha. Mas ora, se ele era o portador da promessa, essa escolha está de certo modo camuflada numa ideia de que Ló precisa ser afastado da promessa que é restrita a Abraão, e ele precisa se distanciar dessa promessa. Então, a ele é proposto uma escolha. Quando Ló olha para a região dos Vales do Jordão, se diz que Ló escolhe aquela região, muito embora Abraão tenha proposto na narrativa do texto do capítulo número 13, as regiões norte ou sul. Ló olha para o oriente, ele olha para a frente, para a extremidade do território de Canaã, para as regiões do Mar Morto. A região do Vale do Jordão desembocava na região do Mar Morto até o limite do território cananeu, já numa extremidade da superação do próprio limite. Era como se Ló fosse induzido pelo narrador, segundo a escolha de Abraão, para que ele fosse levado até o limite da terra, a distância mais perene da terra, para que ele fosse empurrado para longe e para fora das fronteiras da terra que era prometida somente à figura de Abraão. O olhar de Ló para o Vale do Jordão gera, segundo o narrador, uma característica de fixação, como se ele ficasse vidrado na perspectiva daquele território como um todo, e para que ele se afastasse o quanto antes da figura que era Abraão e da promessa que só descia como graça divina para a figura de Abraão. Esse olhar de fixação de Ló para o Vale do Jordão, entendendo naquele olhar, primeiro, o Vale do Jordão, como sendo um Éden redivivo, ou as regiões do Egito com abundância de água, principalmente com o rio Nilo, gera também no espectador e no leitor a perspectiva que o narrador quer introduzir. A ideia de fixação do olhar de Ló depois vai ser retratada com a destruição de Sodoma e Gomorra e a fuga da família de Ló para as regiões de Zoar, como sendo também uma ideia de fixação da mulher, de sedução daquele lugar como um todo, que faz com que, na narrativa posterior, a mulher de Ló fique fixada com o olhar no Vale do Jordão, a fixação do olhar de Ló sobre aquele lugar, de tal modo que ele deseja, ele vê,
ele deseja e ele toma para si aquele lugar, assim também como no texto posterior, em que a sua mulher, fugindo junto com a sua família e com a figura de Ló do Vale do Jordão, ela fixa também o seu olhar, ela vê, ela deseja e ela toma aquela realidade para si de tal modo que o narrador vai dizer que ela se transforma numa estátua de sal, como uma punição a esse desejo que primeiro foi da parte de Ló, quando proposto por Abraão a escolha do território, e agora se fixa numa permanência na figura da mulher de Ló, quando olha para trás, deseja mesmo aquele território estando debaixo de uma destruição, e a saudade, o olhar, o desejo e a posse geram naquela mulher um estado de fixação permanente na exemplificação da estátua de sal. Então, no capítulo 12, versículo 4, Ló é tratado como um migrante. Ele desce para a região do Egito com Abraão e Sara. Agora, a partir do capítulo de número 13, versículo 1, Ló é mencionado como sendo o grande contendente, ou aqueles que vieram do Egito com Abraão, ficaram também com muitas posses, assim como Abraão tinha. Ló também tem muitas posses na narrativa do texto, e por isso há uma dissensão no meio dessa narrativa. A figura de Sara sequer é mencionada dentro desse texto, porque é uma tratativa necessária de afastamento da figura de Ló, das memórias de Ló para as regiões de Amon, de Moabe, de Zoar, mas principalmente para a permanência e a escolha do olhar de Ló para as regiões de Sodoma e Gomorra. O texto do capítulo número 13 diz que os povos autóctones daquela região de Sodoma eram povos que, segundo a narrativa do texto, eram povos que carregavam uma maldade implícita no seu próprio coração. Então, o que se está dizendo, conforme o narrador, é que a escolha de Ló foi de todo errada. A ele foi dado o direito de escolha e ele escolhe totalmente errado, segundo o narrador. No texto anterior, no capítulo de número 12, Abraão e Ló não podem habitar na terra, porque na terra há uma fome muito pesada. Por isso, eles precisam migrar para a região do Egito. E eles vão, juntamente com Sara, para a região do Egito. Dessa fome instalada em Canaã e da aquisição de posses de Abraão, segundo depois de entregar a sua mulher ao faraó, quando eles voltam do Egito, tanto Abraão como Ló e como Sara, voltam do Egito com muitas posses. Então, se no capítulo anterior, no capítulo número 12, eles não poderiam habitar juntos na terra de Canaã, porque o que havia na terra de Canaã era fome, agora eles não podem habitar novamente juntos na terra de Canaã, porque o que existe agora na terra de Canaã é fartura na família de Abraão, na família de Ló e na família de Sara. E por isso mesmo eles precisam agora se dividir. É aquela velha história de que as pessoas se solidarizam na fome, na tristeza e na pobreza, e que elas são dissidentes na riqueza. Assim, o narrador vai dar a Ló o direito de aproximação de escolha aos mesmos auspícios da história da criação com a figura de Eva. Ele olha para o Vale do Jordão, ele deseja o Vale do Jordão e ele toma para si. Assim como Eva olha para o fruto, deseja o fruto e ela toma o fruto para si. Ele começa a criar, o narrador aqui, semelhanças entre as histórias de Ló e as histórias de Eva. É por isso que quando Ló olha para o Vale do Jordão, ele vê semelhanças no Vale do Jordão como o Jardim do Éden. Então é claro que isso é creditado a Ló. Essa proximidade da escolha errada na semelhança entre as narrativas de Ló e Eva. Mas o que o narrador, na verdade, quer fazer aqui é afastar Ló das promessas que só dizem respeito, estrito senso, a Abraão. E Ló, nesse sentido, é tido no texto como um não escolhido, um não eleito da parte divina, e por isso mesmo ele precisa ser afastado. Os não eleitos, os não escolhidos, precisam ser afastados da promessa. É isso que se incorre na vida de Ló, e é isso que o narrador vai acreditar na sua conta. Então, por Abraão, Ló é incitado a fazer as mesmas escolhas que Abraão também fará. Abraão diz para Ló que ele precisa olhar para todo o território, seja para a esquerda, para a direita, para norte ou sul, leste ou oeste. Ele precisa escolher um lugar, ele precisa elevar o seu olhar e escolher aquilo que ele quiser para si.
Se diz no texto que Ló escolhe o Oriente, nem as opções que Abraão lhe deu foram válidas para ele, porque ele cresce o olho, de certo modo. O que ele faz é ampliar o seu olhar para as regiões do Oriente, para o extremo Oriente, para as regiões do Vale do Jordão, que desembocava nas regiões do Mar Morto, sendo essa região o limite territorial de Canaã. E o texto vai dizer que com Abraão incorre a mesma coisa. É a divindade Javé quem conversa com Abraão e diz para ele a mesma coisa. Eleve os seus olhos e preste atenção. Toda a terra onde o seu olho enxergar pertencerá a você. Ora, quando Abraão diz para Ló que ele deve elevar os seus olhos e escolher que parte da terra ele deve ficar para si, e agora a divindade dá o mesmo direito de escolha para Abraão, na escolha que a divindade dá para Abraão, está inclusa o próprio território de Ló. Ou seja, Abraão diz para Ló, escolha qualquer parte da terra, mas saiba de uma coisa, a intimidade que a divindade tem comigo, quando ela me legar o território, como a divindade faz no texto a posteriori para Abraão, manda Abraão tomar a mesma atitude que Ló teve, de elevar os olhos e enxergar toda a terra, e diz que toda a terra que está diante dos seus olhos, inclusive a terra escolhida por Ló, faz parte do circuito de bênçãos da divindade para Abraão. Ou seja, não adiantou absolutamente nada Ló escolher um território onde quer que fosse, porque esse território também estava englobado na bênção dada por Javé a Abraão. Então todo o território pertencia a Abraão. Mesmo que Ló houvesse escolhido um território, esse território foi entregue pela divindade à própria figura de Abraão dentro dessa promessa. Além do mais, o narrador vai dizer que a terra para a qual converge as narrativas de Ló está em iminente destruição. Se faz a introdução das tradições de Sodoma. E se diz que ali o povo que habitava era um povo mau. Então, Ló já foi para um lugar, segundo o narrador, que não ia se dar muito bem. E, consequentemente, a partir do capítulo 14, que é o tema do próximo vídeo, Abraão faz incursões para tomar alguns territórios, ajudando na guerra dos 5 reis contra 4, no capítulo 14, e se apropriando das posses da terra e ampliando o seu legado conforme a promessa da divindade Javé para ele mesmo. Agora, como as narrativas do capítulo 13 diz respeito à saga de Abraão, o que o narrador está querendo dizer é que Abraão ele abriu mão tanto da posse da terra como da posse do filho. Ou ele abriu mão tanto da promessa da terra como da promessa da descendência. Quando ele abre mão de permanecer naquele território anteriormente e ele migra para o Egito, ele abre mão da posse da terra. E quando ele abre mão da posse da terra, para que Ló escolha para que tipo de território, para que localidade do território ele quer ir, ele também abre mão da posse da terra. E quando no capítulo de número 22 do livro do Gênesis, texto que nós falaremos a posteriori, ele abre mão do seu filho, ele abre mão também da descendência. Então, o texto do capítulo número 13 dá conta desse tipo de expectativa. Abraão é aquele que está numa linha tênue, num pêndulo existencial entre a posse da terra e a promessa da descendência. No texto do capítulo número 13, ele abre mão dessas realidades. Sara sequer é mencionada no texto. E ele abre mão da realidade da posse da terra quando ele migra para o Egito e quando ele concede a Ló o direito de escolha de um pedaço da terra. Ele abre mão da promessa da descendência quando ele escolhe matar o seu filho conforme a ordenança da divindade no capítulo número 22 do livro do Gênesis. Assim fazendo, Abraão sacrifica a terra, a sua ida ao Egito e a sua outorga a Ló, e ele também sacrifica o seu filho no altar. E o que a saga de Abraão mostra é que ele toma novamente a comunicação com a divindade que havia se perdido nas figuras de Adão e Eva, nas figuras de Caim e Abel.
E essas narrativas mostram que Abraão toma uma atitude muito semelhante às atitudes da criação. Ele retoma a comunicação com a divindade o procura nas regiões de Harã, nas regiões de Ur, procurando a sua família, procura Abraão. Tira Abraão do seio dessa família, dissolve o núcleo familiar de Abraão, da família de Terá. Coloca agora a narrativa da história de Abraão dentro de um espectro de comunicação novamente de Abraão com a divindade. Essa mesma comunicação que havia se perdido com as figuras de Adão e Eva, com as figuras de Caim e Abel, agora é uma comunicação que é novamente sintonizada. Ao mesmo passo em que a narrativa do capítulo número 13 diz que o olhar de Ló para as Campinas do Jordão, que faz ver a saudosa lembrança do Jardim do Éden, o narrador quer dizer que há um processo de descomunicação da parte de Ló, semelhante àquilo que Eva também teve, saudades do paraíso. Por isso a escolha errada de querer voltar ao paraíso inacessível agora. Também a atitude de Abraão para com Ló, no capítulo número 13, tem muita semelhança com uma inversão de valores daquilo que aconteceu com Caim e Abel. Caim e Abel entram em querela, entram em discussão. E por isso mesmo, o irmão mais velho se insurge contra o irmão mais novo e o mata, na figura de Caim matando Abel. Agora, veja que o texto do capítulo número 13 do livro do Gênesis Abraão trata Ló como sendo seu irmão, muito embora ele fosse sobrinho. Ele trata ele como irmão. E ele, sendo irmão de Ló na narrativa, ele é o irmão mais velho de Ló. E ele trata Ló de uma maneira muito diferente daquela que Caim tratou Abel. De tal modo que ele dá à figura de Ló o direito de escolha. E ele não resolve essa disputa através de violência, mas sim de um consenso, de uma consensualidade. E por fim, Ló escolhe para onde quer ir e a sua trajetória é de total desapego, destituição e destruição nas regiões de Sodoma. Abraão é o portador da promessa e por isso ele carrega o olhar altivo de enxergar todo o território para si e não somente isso, o divino o procura, o divino está à sua caça, está à sua espreita, não para o matar, como nos textos anteriores da criação, mas sim para o abençoar, que para as regiões para onde convergem as narrativas de Abraão, a partir do capítulo número 12, com a introdução da sua história, ele agora vai para as regiões de Siquém, ele vai para as regiões de Betel, ele vai para as regiões de Hebrom, e em cada um desses lugares que ele fixa o seu nome, esses lugares já eram lugares de cultos cananeus. A região de Siquém, de Betel e de Hebrom eram lugares de grandes santuários, santuários referenciados aos deuses do panteão cananeu, do panteão ugarítico, do qual Abraão se apropria desses lugares para onde convergem as suas narrativas, de tal modo que aonde ele chega, e quando ele chega nesses lugares, ele institui altares, altares no lugar de Siquém, altares nas regiões de Hebrom, altares nas regiões de Betel, onde já haviam altares, lugares de oráculos divinos do panteão cananeu. Mas ele se apropria, segundo o narrador, desses lugares e ele institui nesses lugares agora o culto a Javé. Então, para onde migra o homem da promessa, migra também o seu Deus. E para onde migra o homem da promessa, o Deus dele tem prevalência sobre todos os deuses que haviam naquelas regiões. Então Abraão se apropria, segundo o narrador, desses lugares sagrados. E ele transforma esses lugares sagrados agora em lugares sagrados de Javé. E os outros deuses são excluídos da narrativa. E assim, Abraão continua a sua saga. A saga de um homem que recebe uma promessa, que é caçado pela divindade para ser abençoado por ela. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e que você se inscreva no canal. Grande abraço.